Vamos lá. Olá, boa noite, Lori! Olá, Ana, tudo bem? Tudo, boa noite. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer você ter aceito o meu convite. E é sempre um prazer ter um convidado como você aqui, Muito entendeu? E assim, obrigado. um convidado com um currículo gigantesco, que assim, eu vou resumir do resumido do resumido. Porque, gente, o Lori é arquiteto especializado em neuroarquitetura, que a gente vai descobrir direitinho o que é hoje. Ele é escritor, inclusive ele fez a primeira publicação nacional em neuroarquitetura, que você lançou recentemente, né? E ele também, além de professor, ele coordena nacionalmente todos os cursos de pós. Gente, ele coordena trocentos cursos, eu não sei como ele dá conta. Boa E noite, ainda tem o Lori. escritório, né? Então Pois é, ainda atua como arquiteto. perfeito. Ana, honrado eu pelo convite, muitíssimo obrigado a você, a todo o time aí, toda a equipe, né, das Tintas Ikine. Super honrado em estar aqui participando desse bate-papo, que tenho certeza que vai trazer muita coisa legal aí para todo mundo que nos ouve. E quero também dizer que eu fico honrado não apenas pelo convite de estar aqui com você, mas por essa proposição que você e todos os seus canais têm aí de trazer várias gamas de conhecimento, e eu sei o carinho que você traz para a curadoria dos temas, a organização disso. Então me sinto honrado aí por estar dentro do crivo da sua curadoria aí. Muito obrigado. Ô, Lori, eu que agradeço, muito grata. Mas, Lori, eu queria que a gente começasse com aquela pergunta, né, que todos estamos nos fazendo, porque só se fala em neuroarquitetura como se fosse a coisa mais nova, né? Como se nunca se tivesse usado, tal. Bom, mas não se sabe o que é. Lori, o que é neuroarquitetura? Vamos lá então, Ana. Quando a gente trabalha com a aglutinação de palavras, no caso aqui neuroarquitetura, a gente está falando de neurociência aplicada à arquitetura, né? Isso é um movimento que já vem acontecendo desde a década, finalzinho da década de 1960, início de 70, quando a neurociência se estabelece como uma ciência de base, ou seja, ela é uma ciência que ancora várias outras áreas de conhecimento. Inicialmente se teve as áreas da saúde com esse ancoramento, né? A neuropsicologia principalmente, e depois isso começa a entrar em várias vertentes de mercado. Talvez aqui todos já tenham ouvido falar de PNL, né? Programação neurolinguística, ou seja, a neurociência chegando como uma aplicação prática no mundo do marketing e também envolvendo aí, vindo do campo da psicologia também. E aí começa a neuroeconomia, neurobusiness, e tinha-se já em paralelo, desde muito tempo, estudos na área da arquitetura que trabalhavam a questão de, em primeiro lugar, o ser humano, o bio, e parece redundante, porque a arquitetura sempre foi feita para humanos, mas a arquitetura também sempre se embasou em forma, estética e função. E quando começa a ter esse atributo de geração de percepções, geração de sensações, começa a se trabalhar com uma arquitetura até então chamada de arquitetura cognitiva. E obviamente que quando a gente tem respostas, né, que cientificamente a neurociência nos entrega, então essa aglutinação de palavras que já acontecia em outras áreas acaba chegando na arquitetura também. Mas é importante que a gente entenda que sempre houve, há e sempre vai haver a chamada boa arquitetura, os bons projetos. O que a neurociência nos traz, sendo aplicada à arquitetura, são parâmetros que nos dão respostas a insights que se tinha até então como empíricos, ou seja, as pessoas gostam. Ah, que bom, todo mundo gosta, mas por quê? O que me faz gostar, né? E talvez aí um grande afã do livro seja, dentro desse universo da neuroarquitetura, o trabalho em cima da teoria de Eichmann, que é a teoria da empatia, né?
o que que faz com que a gente demonstre ou até mesmo crie maior ou menor empatia por pessoas, e aí no caso da arquitetura, por espaços, objetos, composições, enfim. Então o que a gente trabalha com a neuroarquitetura é, na verdade, essa questão de sairmos do mundo empírico e apenas do campo de observação. Percebe-se que as pessoas gostam, mas a gente começa a entender o porquê e o que nos move, o que nos gera. E eu acho que esse grande, vamos chamar assim, essa grande crescente de falar-se sobre a neuroarquitetura tem também o embasamento do que a gente vem vivendo, né? Essa questão de ressignificação de espaços, de reinterpretação dos espaços, de nós verdadeiramente percebermos se nos identificamos ou não com algo. A gente está dentro de um confinamento compulsório, né? Nós estamos sendo obrigados a ficarmos confinados. E muitas pessoas descobriram que os espaços que elas sempre habitavam, talvez agora, numa maior proposição de utilização, não as traduzam ou elas não se encontram identificadas ali. Porque como que eram as nossas casas, né, Ana? Eram espaços que nós dormíamos e nos alimentávamos, mas passávamos o dia inteiro fora. E agora inverteu isso. A gente está usando pouco o espaço exterior e muito mais o interno nosso, né, a nossa casa. Inclusive, antes projetávamos pensando em áreas servis, áreas sociais e áreas íntimas. E agora, na pandemia, não se sabe mais o que é social e o que é íntimo, porque você acaba usando todos os espaços da casa. Então, realmente, falar-se de ressignificação, falar-se de compreensão dos espaços é, de fato, algo que é muito mais tocante, é muito mais pertinente a esse momento. E eu acredito que antes da pandemia a gente já vinha falando bastante sobre isso, mas nesse momento realmente buscou-se cada vez mais essa compreensão, né? As próprias relações familiares, conjugais, todas elas passaram aí por alguns momentos de novas observações, positivas ou negativas, mas novas observações. E aí, então, começa a se perceber o quanto o espaço, que já sabíamos que ele é um grande elemento que contribui para as nossas percepções e até as nossas relações mentais, sensoriais, agora mais do que nunca ele nos condiciona a isso também, né? Agora, Lori, tudo isso que você falou me remete muito àquela história, né, da volta para o ninho, né, da volta do reencontro, né, interno mesmo, questões internas, apesar de termos família, de convivermos com outras pessoas, eu acho que diante de tudo que vivemos e estamos vivendo, porque não acabou, né? Isso tudo fez a gente até fazer uma volta para o nosso interior. E a casa, né, nós descobrimos na marra que a casa ela tem muito a ver com essa nossa relação interior. Então, tem dia que você acorda e diz, eu não aguento nem olhar para essa parede, né? Estou irritada. Né? Aí tem dia que você diz, eu preciso ficar naquele lugar da minha casa, porque me passa uma paz. Então, assim, nessas vivências, nós fomos descobrindo que existe uma relação. Mas, obviamente, que daí a chegar a neuroarquitetura e como ela pode nos influenciar e como ela pode nos curar, tem aí um hiato gigantesco. Aí eu te pergunto, podemos nos curar através das nossas casas? Hoje, Ana, se trabalha bastante com o conceito da biohabitabilidade, né? Que é quando o nosso habitat ele nos remete exatamente à proposição que nós temos. É importante que a gente entenda também que o ser humano não é um elemento estanque e muito menos finito. Então, a nossa vida ela altera-se de acordo com as nossas cargas emocionais, né? Então, por exemplo, no momento que eu estou recém-casado, a minha casa, o meu lar tem um significado, tem uma vibração. Se eu estiver em um momento de separação conjugal, a minha casa tem uma outra percepção, estar dentro dela me dá uma outra condicionante. Então é importante que a gente fale que quando se trata de biohabitabilidade, precisamos entender quem é esse bio.
Nunca se falou tanto em design biofílico como se fala hoje. Até então pensava-se, né, ou superficialmente tratava-se o design biofílico, vamos trabalhar com vegetação nos espaços. Ok, a vegetação é um dos elementos bio que eu posso ter no espaço. Mas a biofilia em si, ela vai muito além disso, né? São todas as condicionantes naturais. A proposição da ventilação natural, iluminação natural, eu poder me relacionar com o meio externo, preferencialmente se eu tiver acesso a ele através de espaços híbridos, né? Que eu posso ficar dentro ou posso ficar fora, mas também a relação do eu humano naquele espaço. Se eu ali me sinto representado, e aí vem toda a organicidade desse espaço, né? O espaço funciona para o que eu quero, porque veja bem, às vezes a gente vai para uma linha, por exemplo, corporativa, que pensa-se assim, vamos trabalhar um espaço Google. Ok, visualmente é interessante, mas se eu não entender quem são as pessoas que estão ali, eu posso ter um espaço muito colorido e manter as pessoas cinzas. Então nós precisamos entender quem são aquelas pessoas, aqui aquele espaço se propõe, para então podermos chegar a uma determinada proposição para essa composição espacial. Investigar o bio vai além do que a gente chamava apenas antes de briefing. É óbvio que aquele briefing que a gente conhece é extremamente interessante, levantar as necessidades e os desejos, mas acima de tudo investigar o que é isso que se está fazendo, né? E a neuroarquitetura nos propõe algo que vem lá da psicologia, que é a questão de trabalhar com o campo fenomenológico, ou seja, eu enquanto arquiteto, eu tenho que fazer uma suspensão de valores de mim mesmo para eu poder entender o outro, né? A gente sempre trabalha com o imagético do outro. Sempre se fala, né, que arquiteto e designer ele tem um pouquinho de psicólogo, porque precisa entender essas demandas. E aí a gente vem com algumas proposições que nos dão essas respostas não prontas, mas bem mais mastigadas, né? Que a gente consegue ter uma percepção muito grande. Quando se fala de espaços que podem nos curar, de fato, se nós estivermos entendendo qual é a relação daquela pessoa ou daquele grupo de usuários para aquele espaço, podemos contribuir muito, sim. Tanto que a neuroarquitetura vem sendo amplamente aplicável a ambientes de saúde, hospitais, clínicas, justamente para que se tenha uma movimentação mais salutar desses espaços, né? Estudos comprovam que, por exemplo, áreas de UTI, no Brasil temos pouquíssimos exemplos, mas áreas de UTI, onde você tem a possibilidade de, mesmo acamado, poder enxergar o ambiente externo, trazem um nível de recuperação muito mais rápido do que você deitado só enxergando o teto e as paredes, né? Então, o ambiente pode sim nos curar. E aí vem várias outras proposições junto, né? Hoje fala-se muito do savoring. Savoring é a questão de você trabalhar com aquele momento de você permitir-se sentir as emoções daquele momento, né? Fala-se muito em wellness, né? Quando você tem lá a questão de você sentir-se bem, né? Então, quando a gente fala de savoring, a gente está falando daquele momento em que você, por exemplo, senta a uma poltrona. Nossa, que aconchegante, olha a textura desse tecido. Então, essa questão de você trabalhar savoring nos espaços vem muito com a questão de nós gerarmos as memórias afetivas. A memória afetiva é tudo aquilo que faz com que eu me recorde das coisas com uma valência. Isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Na neuroarquitetura, obviamente, a gente busca trabalhar sempre da forma mais positiva possível. Porque quando eu tenho as memórias afetivas geradas, eu inevitavelmente atuo em cima do comportamento. Para isso ficar mais fácil, mais no dia a dia, vamos fazer uma pequena brincadeira aqui com quem nos assiste, né? Vamos imaginar uma estrutura familiar onde tem criança. E aí, automaticamente, os pais, nesse momento de pandemia, criaram uma determinada rotina para essa criança ao longo do dia. Então, tem o momento de estudar, o momento de conviver em família, o momento de brincar, enfim. E vamos imaginar que, para esse momento estudo, adaptou-se ou já tinha se preparado a essa residência um espaço para estudar. Uma bancada com uma poltrona. Toda vez que essa criança vai estudar, ela começa a ser condicionada que estudar é naquela mesa, é naquela bancada. E isso acontece no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, enfim.
Em um determinado momento, se eu disser para essa criança assim, vamos brincar, qual é o último lugar que ela vai pensar a ir? A mesa que ela já entendeu que ali é para estudar, ali não é para brincar. Então, isso é o que a gente chama de memória afetiva. Se essa criança adora estudar, esse cantinho tem um super sabor para ela. Mas se ela não gosta muito dos estudos, aquele cantinho só de olhar ela já não quer ir para lá. Ela não vai gostar muito, né? Agora, Lori, o que a gente pode falar? Que analogias a gente pode fazer com relação às cores, né? Já que a gente está aqui na Ikine, o que você pode nos contar sobre as cores? Bom, vamos lá. Existem grandes estudos em cima da psicodinâmica das cores, que é o modo como as cores conseguem trabalhar com essa linhagem, e também a psicologia das cores, né? A proposição que nós temos em relação ao nível de assertividade ou de compreensão desses elementos. A neuroarquitetura em si ainda é muito cautelosa em falar de cores. Vejamos, temos duas linhas aqui. Uma linha amplamente divulgada no mercado, que é a psicodinâmica e a psicologia das cores, e uma outra coisa é o estudo da neuroarquitetura. Por que a neuroarquitetura ainda é um pouco cautelosa com cores? Porque ela trabalha com as dinâmicas da psicodinâmica e da psicologia das cores, mas também entende que existe uma coisa chamada qualia. Qualia é a valoração que nós damos a cada elemento. Então eu posso dizer, por exemplo, a você que uma determinada cor sei lá, uma cor vermelha. Podemos dizer pela psicodinâmica e pela psicologia das cores que ela é uma cor excitatória, excitatória no sentido de dar movimento, de dar dinamismo, de ser atraente, enfim. Então isso é a psicologia e a psicodinâmica. Quando a gente vem para a neuroarquitetura, que é quando a gente começa a entender movimentos de como o nosso cérebro funciona, e aí então é o papel da neurociência, né, o mecanismo de funcionamento do nosso cérebro, a gente tem que entender que a gente tem um sistema chamado límbico, que é onde estão as nossas cargas emocionais. Então o vermelho, por mais que exista psicodinâmica em função de agilidade, em função de excitação de movimento, enquanto pessoa, na minha valoração eu posso ter passado por um trauma que a cor vermelha foi muito importante. Então eu não dou a mesma valência da cor vermelha que outras pessoas dão. Então a gente tem duas proposições de mercado que amplamente trabalha-se com o mundo das cores para essa validação e é extremamente positivo e aceito. O que a neuroarquitetura faz segundo psicologia e psicodinâmica das cores, temos esse tipo de proposição. Mas em termos de mecanismo neural, ainda precisa voltar ao briefing para entender aquela pessoa especificamente. No entanto, se a gente linkar isso com o que você acabou de me propor, que é a relação de curar, as cores são imprescindíveis. Porque a neuroarquitetura, ela se embasa implicitamente num campo chamado campo perceptivo, que é o que eu percebo ao meu redor. Então, através dessa percepção, eu vou ter todos os meus sentidos. Temos aqueles 5 que a gente conhece desde criança, né? A visão, o paladar, o olfato, a audição, o tato. Mas a neuroarquitetura nos apresenta, e a neurociência, vários outros. Mas se a gente permanecer só com esses por enquanto, a visão é um dos principais campos sensoriais que me transmitem percepções. E a cor está totalmente ligado a isso. Não é à toa que as pessoas dizem, vermelho é uma cor quente, né? O azul é uma cor fria. Então, essas percepções são percepções que, de acordo com o modo como eu faço o levante de informações desse público, é um dos elementos mais utilizados para isso. Tanto a cor pigmental, e aí aqui a gente estaria falando, né, explicitamente do que as tintas Ikine nos traz, assim como também a cor aditiva, que é a cor lumínica. Então essa composição é extremamente importante para que a gente possa chegar nitidamente no âmago da nossa proposição, que é, nesse caso, aí, o curar, ou sentir-se bem, ou termos a questão de mindfulness através disso, savoring através disso, e por aí vai, né? A gente tem aqui a Ângela, que ela é designer, e ela está comentando que ela fica muito aflita em lugares brancos.
Então, né? o branco, perdão, Ângela, né? Ângela, obrigado por estar aqui conosco. O branco, ele é uma cor que nos transmite muito a questão da asepsia. E justamente por ser tão denotada a questão da asepsia, muitas vezes ele não conversa conosco, ou em termos de harmonização, ou em termos de aconchego. Ele fica aquele ambiente literalmente estéril. Em alguns momentos, isso pode ser benéfico, dependendo do que eu estou me propondo naquele momento. Em outros momentos, isso pode ser extremamente perturbador, né? Não é à toa, não vou citar aqui para não parecer que a gente está fazendo propaganda, mas teve um grande programa de reality show, né, que eles realizam o quarto branco, né, um quarto todo branco, sem vida alguma, totalmente séptico, para que justamente a pessoa se sinta incomodada com aquela falta de vida, né? Você tem ali uma coisa totalmente estéril e isso, obviamente, emocionalmente me incomoda de uma forma muito grande. Tanto é que a proposição é saber quem aguenta mais tempo lá dentro, né? Porque realmente principalmente para o nosso circuito límbico, isso é um problema gravíssimo, porque a gente não tem nada que me remeta a algo natural, factível, humanizado, né? Então essa percepção da Ângela é extremamente válida. Claro, em algum outro momento isso é muito saudável, né? Então, se Sim. eu chegar em um ambiente, alguém está manipulando uma medicação para aplicar em mim, exatamente naquele espaço, essa asepsia toda minha é muito importante. Não, realmente aqui é um ambiente todo limpinho, né? Tá tudo organizado, mas saiu disso, de verdade, pode trazer um grande incômodo, sim. E o que falar do preto? Então, de novo a gente vem com a questão das proposições, né? Vamos imaginar que a cor pigmental preta é a cor que traz o menor índice reflexivo de luz. Isso, traduzindo do técnico para o dia a dia, é muito bom para roupa, quando a gente quer esconder, né, uns quilinhos. Isso é muito bom para ambientes, quando eu não quero mostrar determinadas proposições. Então, por exemplo, quando a gente trabalha o que a gente chama em arquitetura, né, de teto ocluso, é quando a gente tem um teto pouco trabalhado esteticamente, e aí a gente pinta ele todo de preto, ele homogeneiza, ele fica lá, e aí eu percebo que ele existe, mas ele não faz parte da composição. É como se eu tivesse destampado, né, tirado o teto e ele sai da composição. Então, o preto, por ser uma ausência de cor, né, e por isso que a cor pigmental, a gente chama ela de subtrativa, porque a composição de muitas colorimetrias juntas tendem a chegar ao preto, que é a ausência de cor, pode ser extremamente benéfico quando nós queremos fazer essa ocultação ou, pelo contrário, quando a gente quer validar muito alguma coisa. O nosso olho, um dos primeiros itens que ele reconhece na espacialidade é o contraste. E quanto mais puro for o contraste, mais gritante isso fica, né? Preto com branco, por exemplo, ele salta aos olhos, né? Justamente porque gera isso. Então eu posso usar o preto também para validar alguma outra coisa. Então ele, enquanto cenário, enquanto elemento compositivo, extremamente válido porque consegue nos trazer também essa proposição. Então, como tudo, né, que nós temos o lado positivo e o negativo, eu não consigo atribuir nenhum lado negativo para cores. Eu acho que todas elas têm a sua função, basta a gente saber empregar isso e, de novo, de acordo com a proposição que nós temos, né? No mundo da arquitetura, o preto ele é muito utilizado também quando a gente quer trazer uma questão mais de sofisticação. Então, uma conjunção simples, que fique muito claro que eu estou falando de uma forma genérica, mas se a gente perceber que espaços condicionados, né, por uma composição que tem preto, madeira e vegetação, normalmente dá uma sofisticada no espaço. Então, o preto traz também essa linguagem de podendo ser sóbrio, mas ao mesmo tempo permitindo que outros elementos ganhem muito destaque, muita vida perante ele, né? Em outros casos, ele pode ser o grande elemento atrator, né? Por exemplo, normalmente automóveis pretos são bastante chamativos, então depende muito do tipo de configuração. Eu não consigo enxergar lado negativo em nenhuma cor. Ah, Lorine, mas uma cor muito esdrúxula, né? Uma cor muito fosforescente.
dependendo de como eu utilizo isso, pode ser extremamente benéfico. Então, o nosso campo perceptivo tem que estar aliado com o que se espera como resultado final. Existe alguma cor coringa que você, assim, vamos supor, na dúvida, use cor tal? Existe Em que isso? sentido, Aninha? Tipo assim, você tem que pintar algum lugar da sua casa e você está muito na dúvida. Por exemplo, você vai pintar uma parede. Aí você está muito na dúvida, que cor que eu posso pintar, que eu não vou errar. O que que essa pessoa, além de chamar um arquiteto, obviamente, o que que ela pode fazer para ela não errar? Como ela pode ser mais assertiva na escolha dessa cor? Perfeito. Então, primeiro vamos entender assim. O que significa, e aí de novo, eu não tenho como fugir do mundo neuro, né? O que significa pintar essa parede? Pintar essa parede pode ser uma fuga do monotonismo que já existe no espaço, ou pode ser trazer um equilíbrio para esse espaço. Então, de novo, a gente vai no que se busca, né? Mas se a gente pensar assim em uma cor coringa, como você disse, que ela pode se acomodar a diversas situações, quando a gente começa a trabalhar com neutralidades, a gente vai ali para a linha dos off-whites, a gente vai para a linha dos nudes. Então, quando começa a trabalhar com essa polarização, com esse matiz de cores, a gente consegue então ter uma neutralidade que faz com que qualquer coisa que eu aplique acima fica confortável. Qual é a vantagem disso, né? Dessas duas paletas aí? É que se eu for para uma linhagem de querer chamar atenção depois, eu posso fazer isso pela cor do mobiliário, por um quadro que seja mais chamativo, por uma composição que tenha mais cores, ou até mesmo pelo planejamento de um estofado que é mais gritante. Se eu fizer a colocação da cor da parede um pouco mais efetiva, isso pode ser válido se eu estiver querendo fugir daquele monotonismo que eu falei antes, mas se eu quiser algo como duradouro, vai ser mais difícil de encaixar coisas nessa preposição. Por isso que hoje trabalha-se também com a questão de você ter mais de um tom nos espaços, né? O ideal é trabalhar dentro da mesma paleta, porque aí você está sempre com uma conformidade estético-visual. Independentemente da cor que a gente escolha, quando eu tenho o matiz muito próximo, eu acomodo a coloração dentro de um equilíbrio perceptivo. Isso é muito saudável. Lori, mas se for laranja, mas laranja com outras paletas também quentes, que vão para os amarelados, rosáceos, enfim, equilibra novamente. Não, realmente, a proposição do espaço era essa, está tudo equilibrado, né? Mas talvez no residencial, essa linha aí de trabalhar com os off-whites, trabalhar um pouco com a questão dos nudes pode ser bastante interessante. Agora, Lori, me diz uma coisa, a casa da gente, ela tem que mudar conforme a nossa própria evolução, né? Porque somos eternamente mutantes. Então, assim, a gente está conversando aqui alguma coisa, você fala algo, muda um conceito meu, eu já vou mudar, né? E a casa, antes, ela era totalmente estéril, como você falou, ela não mudava, ela não acompanhava essas mudanças. Hoje, a gente tem, mesmo que sem a figura do arquiteto, mas o próprio morador daquela casa, ele já tem essa consciência, você nota isso nas suas andanças, que as pessoas já entenderam que a casa precisa ter um movimento? Sim. Inclusive aquilo que eu falei para você, né? De acordo com o nosso estado de espírito, a nossa casa pode ser um elemento que pode nos auxiliar ou pode nos prejudicar. Então a gente ter de novo a gente volta para a questão do savoring, né? Que é você viver esses momentos. Então uma das coisas que eu acho extremamente saudáveis, e aqui falo abertamente, independentemente de termos um profissional ao nosso lado ou não, porque querendo ou não somos nós que vivemos naquele espaço, é extremamente salutar que o ambiente que nós estamos inserido ele seja sempre condizente com o momento que nós estamos vivendo.
Então, se eu estou me movimentando para uma nova proposição de vida, é muito saudável trazer uma vida nova para o meu espaço. Ah, Luri, eu não tenho condições de trocar os móveis, mas ninguém está falando de trocar os móveis. A gente está falando de você trazer uma nova vida. Então, tenta imaginar que a sua sala, você arredou tudo para o centro e você mesmo foi lá, comprou tinta final de semana, já foi uma terapia fazer isso, né? Quando você reacomoda tudo no lugar daquela coisa de novo, de casa nova, e isso nos renova. Ah, Lori, mas eu vou fazer isso quando eu estou me sentindo bem? Não sei, será que isso não pode ajudar você exatamente quando não está se sentindo tão bem, né? De você trazer do mundo externo para o mundo interno. O mundo externo nos afeta gritantemente, sempre, né? Quantas vezes não entramos em algum lugar e tivemos a percepção, nossa, tem alguma coisa aqui que me incomoda. Isso, obviamente, que no mundo neuro tem explanações para isso, mas esse campo perceptivo está sempre ligado, está sempre acionado. Se eu estiver relativamente quieto ou chateado e eu forçar um sorriso e ficar forçando uma gargalhada falsa, quando eu menos percebo, eu estou rindo de verdade. Então, o mundo externo, ele altera também a nossa condicionante de percepção interna. E É aí um exercício? pode É, ser um grande, pode. pode ser um grande exercício, né? E aí essa questão de pintar, tenta imaginar, por exemplo, que uma determinada família vai receber um bebê, né? E aí você pega um espaço e você pinta aquele espaço para receber o bebê. Podem ser os mesmos móveis, mas dá aquele ar de vida chegando, né? Então isso são movimentos que a gente pode fazer e a psicologia, a psicodinâmica das cores nos auxilia muito nisso, né? De trazer essa proposição. Não é à toa, é que a gente tende a não perceber enquanto não vive. Ou experiencia. Mas não é à toa que uma família que tem criança, conforme o estágio da criança vai crescendo, ela mesma pede para trocar a cor do quarto. Ah, eu não sou mais Olha, bebê, né? Agora eu sou um jovenzinho, então ela quer um quarto mais descolado. Aí troca a cor. Ah, aí cresce um pouco mais. Ah, eu não sou mais criança, isso aqui é quarto de criança. E muitas vezes isso está ligado à coloração, ou a elementos que fazem esse input. Então, olha que legal, olha como a gente tem uma percepção natural de que a crescente de uma vida, que é uma criança se transformando, vai pedindo coisas externas. Só que quando a gente chega na vida adulta, a gente racionaliza tanto todos os processos que a gente vai perdendo isso. Então, conforme você vai permitir-se voltar a essa percepção mais infantil, mas não falo no infantil de algo ruim, mas infantil no lado puro, né? De nos perceber, podermos perceber as coisas. Isso sim, volta de novo ao que você tinha falado lá atrás, do ambiente nos curar, né? A gente pode buscar essa cura. A cura não está só numa caixa de remédio, ela está também em como eu enxergo tudo, né? E aí, de novo, vem a questão do mindfulness, do savoring e assim vai. Ou seja, essa possibilidade que trocar, literalmente trocar o ambiente que me cerca é muito importante. No meio corporativo, da mesma forma, no meio comercial, da mesma forma. Então, às vezes, você, sei lá, você tem a padaria que você sempre frequenta. De repente, você chega lá, ela está com uma outra cor. Nossa, que diferente. Você não olha para os móveis, você olha para a cor. Né? Nossa, como ela está diferente. Então, realmente é uma grande proposição que a gente tem para trabalhar. Essa questão da colorimetria, sim, ela nos influencia diretamente. eu acho que até, me corrija se eu estiver errado, acho que até o ato, né, de você ver que algo foi renovado, dá um refresh, né? Com certeza, com certeza. E é engraçado, Ana, porque assim, ó, quando nós mesmos nos propomos a isso, né? Então, de repente, uma grande terapia familiar, né? Ó, esse final de semana a gente vai colocar um chinelo, uma bermuda, uma camiseta e a gente mesmo vai pintar. Nossa, mas a gente nunca pintou. Que legal! Vamos ver o que vai acontecer. Então, passa a ser um movimento terápico, né? Que você traz isso como um convívio em família, que é muito comum pai, mãe e filhos estarem ali teclando no WhatsApp, no Instagram, estão fisicamente um ao lado do outro, mas cada um em uma parte do planeta fazendo uma coisa diferente, né? Então, essas proposições familiares, e principalmente quando resultam em algo que
todos nós vamos desfrutar e nós vamos nos enxergar naquilo, tem um outro sabor, tem uma outra percepção de conquista nisso. Então, quando fica pronto, não é só o visual vai ser para quem chega, mas para nós tem uma história, né? E principalmente se a gente registrou isso, ficou filmando, enfim, aquela baderna que acaba acontecendo naturalmente, então isso vai nos dando aquele movimento de realização mesmo. Então, aí a gente começa a entrar na carga emocional, né? O que representa aquilo para nós, né? E isso nossa, é literalmente uma proposição de vida que eu acho que estamos todos precisando muito. Sem Todos estamos dúvida. precisando muito, né? Sem dúvida. Agora, eu não posso deixar de comentar, né? Estamos em dezembro, chega ao fim 2020, né? Todo mundo agradece, né? Todo mundo agradece. Mas o que a gente pode esperar da arquitetura? A gente falou aqui de neuroarquitetura, falamos de colometria, me ajuda colorimetria, falamos de biofilia. O que a gente pode esperar da arquitetura deste novo momento, este momento de 2021, né? Aquele momento que assim caiu a ficha de que tudo mudou e que não existe novo normal, existe normal atual, né? Exato. E é daí para frente. Como é que fica a arquitetura nesse movimento? A arquitetura, ela precisa se colocar, e isso, graças a Deus, já está acontecendo, né? Todos os profissionais, ou a maioria deles, já perceberam que precisam de outros saberes que não apenas os técnicos que tínhamos até então, e talvez daí também vem o que você comentou antes, né, de falar-se tanto em neuroarquitetura, que realmente o elemento, né, o usuário, ele passou a ser um foco total de atenção, mas diferentemente do que era antes. Porque antes esse usuário ele tinha um foco atencional no projeto, que era o que fazer, de que forma fazer, em função do que foi pedido. Hoje se enxerga que é o que fazer, de que forma fazer e para quem fazer neste instante. Porque a Ana Cláudia, que hoje pode me solicitar um projeto, talvez não seja a Ana Cláudia que daqui a 6 meses vai estar vivendo naquele projeto. Então, ter esse campo investigativo começa a abrir vários outros parâmetros, até para que essa humanização do espaço ocorra, né? Trazer o usuário, trazer quem vai de fato usar o espaço para dentro do processo do projeto, dentro do processo projetual, é extremamente importante. Mas não apenas com a visão que ele tem, porque a visão que eu tenho, a visão que você tem hoje, ela é válida para hoje. Não necessariamente que ela permanecerá assim sendo e que você, Ana, permanecerá o restante do tempo tendo essa mesma percepção. Então, acompanhar essa dinâmica é algo que, de fato, o mercado, não apenas em 2021, mas já desde agora começou a observar. Projetar casas tem uma outra dinâmica, projetar espaços de trabalho tem uma outra dinâmica, um pouco da casa vai ter que ser levado para o trabalho, um pouco do trabalho vai ter que ser trazido para casa, né? Então, esse interlace que começa a acontecer cria uma estrutura muito diferenciada de projeto. E aí, obviamente, que profissionais que estão buscando, né, acompanhar esse movimento vão, obviamente, que ter uma grande diferenciação mercadológica e esses que serão buscados, né? Eu quero muito mais para mim do que levantar 4 paredes, né? Eu preciso de mais para ter a minha verdadeira identidade lá colocada, ou até mesmo a minha verdadeira possibilidade de mudar aquilo quando eu quero. Os ambientes começarão a ser cada vez mais flexíveis, Ana, cada vez mais. Lori, eu quero pedir para você convidar o pessoal para conhecer o seu livro, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. Então, esse livro ele retrata aí 20 anos, né, arredondando 20 anos de pesquisa, desde quando se falava da
arquitetura cognitiva. Então a gente conhece um pouco lá sobre neurociência, o que é, como funciona. Ele é um grande diálogo. Ele é técnico, mas é aquele técnico conversado. E aí o tempo inteiro eu fico dando exemplos, como os exemplos que eu dei aqui, da percepção da criança, enfim. Então, é para que qualquer pessoa possa ler. Obviamente que ele é destinado a um público de arquitetos, designers, iluminadores, mas é uma leitura que eu fiz questão de ser um grande diálogo para que qualquer pessoa possa ler, né? No meu perfil de Instagram, lá na bio, tem um link, e aí esse link dá acesso a uma página que apresenta o livro, tem todo o conteúdo do livro lá também. Vamos falar seu perfil? É @lori.crisel, né? Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui enquanto falo com você. Então é @lori.crisel. Peraí que ele juntou tudo aqui, só um pouquinho. Mas enfim, eu não sei se você consegue colar aí para mim, mas... Tá, mas de todo jeito, o seu Instagram está no nosso convite, gente, aqui no perfil da Ikine. Vocês podem ver a publicação anterior chamando para a live, que está lá o Instagram do Lori. Acabei de colocar aí, Ana, @lori. Perfeito. A Ângela colocou, obrigado. Obrigada, Ângela. Obrigado. Então, Lori, lá na bio tem um link e aí as pessoas podem conhecer. Podem ir lá. O seu tá garantido, hein, Aninha? Não, e tem mais. Com certeza, eu vou querer. Vou querer que a gente converse um pouco mais ainda sobre o livro. Aí no meu perfil a gente combina, obviamente. Mas olha, Lori, eu quero agradecer a sua participação aqui no perfil da Tintas Ikine. Foi muito rico, mas eu quero convidar você para continuar conosco, para a gente chamar agora o Jorge Holanda, que é o técnico da Ikine, que vai esclarecer tudo que a gente pode fazer com os produtos deles dentro da nossa conversa aqui. Você topa ficar com a gente? Nossa, um prazer e uma honra. Antes de me despedir de você e de todos que estão aqui conosco, quero agradecer mais uma vez o convite. Vou, obviamente, ficar aqui anotando todas as dicas. E caso tenha passado alguma pergunta, porque eu estava sempre olhando para você, caso tenha passado alguma pergunta e eu não tenha respondido, fiquem todos muito à vontade para mandar um direct lá pelo Instagram, aqui pelo Instagram mesmo, que respondo sem problema nenhum. Tá bom? Mas, Lori, você sabe que foi de propósito. Eu coloquei verde. E o verde, ele cria essa empatia, esse hipnotismo, assim, por isso você ficou olhando para mim. Né? Direto. Lori, grata, olha, gratidão. Vou chamar o Jorge, agora fica com a gente, tá? Com certeza, vou ficar aqui assistindo tudo e mandando pergunta também. Então tá bom. Lori, muitíssimo grata, viu? Um beijo, gente, Ana. um beijo. E agora nós vamos chamar o Jorge Holanda, que é o técnico especialista da Ikine. Jorge, você já está por aí? Tô louca para saber essas dicas que ele vai trazer para a gente. Cadê o Jorge, hein? Deixa eu ver aqui. Jorge Holanda, cadê você? Me dá um oi, Jorge. Me dá um oi, tá? Aqui chegou o oi do Jorge. Vamos lá. Quero saber o que ele vai trazer para a gente agora. Jorge! Boa noite! Tudo bem? Ótimo! Parabéns aí, mais uma live fantástica. Anotei muitas dicas aí do Lori. Muito Você legal. viu que bárbaro, Lori? O Lori é o máximo. Muito bom. Eu estou vendo aí o pessoal interagindo bastante, o pessoal está gostando. Muito bom. Pois é. Jorge, o que você pode falar para a gente dessas dicas que o Lori trouxe, associando aos produtos da Ikine? Bom, Ana, então a Ikine, ela tem... Primeiramente, vamos falar do sistema tintométrico da Ikine, né? O nosso famoso e-cores. Então, gente, você consegue fazer uma quantidade imensa de cores utilizando o sistema e-cores da Ikine, que você encontra nas melhores lojas do setor
E você vai trabalhar com um leque, como esse aqui que eu tenho em minhas mãos, que é o Aquarela Brasileira, né? E nesse leque você encontra milhares de cores, são milhares de opções, dos tons amarelos, marrons, laranjas. Tem cor para você atender toda a sua necessidade, o seu projeto arquitetônico, né? E todas as emoções. E como, Ana? E todas as emoções que você sentir, você vai encontrar uma cor aí. Exatamente, e todas as emoções. E o mais bacana, né, é que você consegue fazer todas essas cores aqui ao preço do branco. Esse é um diferencial que Olha! tem. Porque todo Não mundo tem- fala que essas tintas formuladas, especiais, são tintas caras. Não é, Um Jorge? diferencial da Alquimia é que você pode fazer uma tinta, desde uma tinta super premium, da categoria super premium, né? Temos também da categoria premium, standard e econômica. É o único sistema de coleta que Olha! também tem uma tinta econômica, né? Então você consegue fazer as milhares de cores, todas ao preço do branco, tanto as tintas quanto as texturas também. A gente tem uma linha de textura rústica, a textura clássica, né? E o Lori falou aí da questão hospitalar, cores que curam, né? Isso me lembrou aí um lançamento que a Equine vai estar colocando no mercado agora, no final do ano, que é a tinta Pro Saúde. A Pro Saúde é uma tinta acrílica de acabamento acetinado que vai trazer aquele toque sofisticado para o seu ambiente, mas ela é indicada para aqueles ambientes que precisam de uma lavagem mais constante, Ana, com produtos de limpeza, às vezes mais agressivos, como, por exemplo, uma sala cirúrgica, um quarto de hospital, um pet shop, uma escola, ou até mesmo aí na sua casa. Esse produto, Ana, o Pro Saúde, ele é de baixíssimo odor. Afinal de contas, é para ser utilizado em ambiente hospitalar. Então, é um lançamento da Equine que está disponível nas 5.000 cores do sistema tintométrico também. Que maravilha! Então é isso, né, Jorge? Vamos convidar o pessoal para conhecer também o aplicativo de vocês, né? Isso. Pois é, a gente tem o site, né, o www.equine.com.br. Lá você vai ter também um simulador de ambiente. É o simulador. Você pode escolher, Ana, vários ambientes, o quarto, a sala, a cozinha, e brincar com essa coisa de utilizar cores, né? Fazer composições de cores no seu ambiente, ver como é que fica aquela parede cinza, colocar um azul naquela outra parede, trocar a cor do teto. Então, esse simulador vai ajudar você a escolher a cor que você tanto quer ir para sua casa. Maravilha, Jorge. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação, sempre assim, pertinente de sempre. E hoje eu quero fazer um agradecimento muito especial. Essa é a última live desta temporada comigo. Eu quero agradecer a Tintas Equine por ter me dado essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui com todos vocês, com convidados tão especiais quanto tivemos por aqui, fechando com chave de ouro com o Lori. E quem quiser me seguir, eu estou lá no Ana Cláudia Torpe, no meu Instagram, e em breve voltarei para a Equine. Enquanto isso, vocês fiquem por aqui e confiram todas as novidades das tintas Equine. Jorge, obrigada, querido. Um beijo. Gratidão. A Beijo todos grande vocês, pra você. meu muitíssimo obrigada. Tintas Equine, muitíssimo obrigado. Está aqui no coração e até a próxima. Boa noite.